Olá, meus queridos, vamos para a aula 3 da semana. Na aula 3 nós vamos fazer agora a parte de exercícios referente a expressões utilizando seno. Então a questão 4 é, sabendo que x pertence a de 0 a 2π, ou seja, x está no intervalo, ou seja, de 0 a 2π, de 0 a 360, ou seja, eu só quero saber aquele que está na primeira volta, né? E 2 seno de x mais raiz de 3 igual a zero, eu quero que você calcule o valor de x. Então, para calcular o valor de x, você vai fazer o quê? Você vai isolar o seno, né? Então, vai ficar como? Primeiro nós vamos isolar o seno, então eu tenho 2 seno de x mais raiz de 3 igual a zero. Então vai ser 2 seno de x é igual a, passo raiz de 3 para lá, menos raiz de 3, né? Então, isolando o seno, fica seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, a pergunta é, o x ele é o argumento do seno, ou seja, ele é o ângulo do seno. Então, a pergunta é, qual é o ângulo ou quais são os ângulos que tem seno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Aí você vai ter que lembrar da tabelinha. Então, a tabela, observe, você vai procurar quais são os ângulos que tem seno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Esses ângulos são exatamente o valor de x. Então, observando a tabela, você vai ver que menos raiz de 3 sobre 2 é exatamente no ângulo de 240 e no ângulo de 300, porque são os que são congruentes a 60, né, no primeiro quadrante. Essas questões geralmente a gente deixa em radianos, então em radianos vai ser quem? 240 em radianos é 4π sobre 3 radianos e 300 vai ser 5π sobre 3 radianos. Então observe que é uma questão simples, mas tem que saber a tabela. Como ele queria só de 0 a 2π, então a tabela fornece os ângulos de 0 a 2π e aí facilita minha vida. Vamos lá, questão 5. Eu quero o valor da seguinte expressão. Seno de 0 mais seno de π sobre 2 menos seno de 3π sobre 2 dividido por seno de 2 vezes seno de π sobre 6. Então vamos... aqui está a expressão, repetir a expressão para a gente dar uma olhadinha. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir o seno de o valor de cada um dos senos da expressão. Então vamos lá. Primeiro, para facilitar, eu ainda coloquei a tabela, né? Então, primeiro seno é o de 0, e aí o seno de 0 vocês vão verificar que é 0. Segundo, seno de π sobre 2, é o seno de π sobre 2, vocês vão verificar na tabela que é 1. Terceiro, seno de 3π sobre 2, e aí o seno de 3π sobre 2, vocês vão verificar na tabela que é menos 1. E o quarto é o seno de quem? De π sobre 6, que vai dar 1/2. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai substituir os senos pelos seus respectivos valores. Então, vai ser quem? Substituindo, nós temos quem? Y é igual a seno de 0 é 0, mais seno de π sobre 2 é 1, aí menos seno de 3π sobre 2 é menos 1, dividido por 2 vezes seno de π sobre 6 é 1/2. Seno de π sobre 6 é 1/2. Então, y é igual, em cima vai ficar quem? 0 mais 1, desci o 0, desci o 1, aí menos com menos fica mais 1. Embaixo eu tenho 2 vezes 1/2, 2 vezes 1 é 2, dividido para 2 vai dar 1. Então, em cima eu tenho 0 mais 1 é 0, é 1, 1 mais 1 é 2, 2 dividido para 1 é 2. Então, o valor de y é 2. Então, é uma questão simples, mas você tem que saber todos os valores dos senos. Tá? Questão 6, a última questão da aula, nós temos quem? Qual é o maior valor da constante real k para que a expressão 3 vezes seno de x mais 13 igual a 4k possua a solução? Então, observe o seguinte.
4K está representando, aí está representando o valor do seno. E eu disse na aula que o valor do seno, o menor valor é -1, o maior valor é 1. Então, nós vamos isolar o seno de x, e aí nós vamos fazer pelo maior e o menor valor. Observe o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar o seno. Então, eu tenho aqui 3 seno de x mais 13 igual a 4K. Então, 3 seno de x é igual a 4K menos 13. Isolando o seno de x é igual a 4K menos 13 sobre 3. Agora, nós sabemos que o menor valor do seno é -1, o maior é 1. Então, o seno está entre -1 e 1. Então, todo o valor de seno deve estar entre -1 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o seno por a igualdade acima. Então, vai ficar quem? -1 é menor ou igual a seno, que é menor ou igual a 1. Substituindo, -1 é menor ou igual a 4K menos 13 sobre 3, menor ou igual a 1. Então, observe o seguinte. Nós temos uma desigualdade. Então, como é que eu resolvo a desigualdade? Eu tenho duas formas de fazer essa desigualdade. Uma forma é fazer o quê? Pegar a primeira e a segunda, resolver. Pegar a segunda e a terceira, resolver. E aí depois você faz a interseção entre os intervalos para você resolver. Outra forma é o que a gente vai fazer. Como eu quero o valor de K, eu vou jogar todos esses números para os dois lados da igualdade e vou isolar o K. Como fica? Eu acho mais simples quando eu tenho desigualdades simultâneas. É mais simples de fazer. Como é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa, observe 4K menos 13 igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou fazendo a expressão, eu vou voltando à expressão. Então, o que eu vou fazer? Qual foi a última coisa que eu fiz? Foi a divisão do 3. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse 3. Então, o 3 está dividindo. Como é que eu faço para eliminar esse 3? Eu multiplico por 3. Porque se eu tiver 3 em cima, 3 embaixo, eu posso cancelar. Só que como aí é uma desigualdade, para que eu não interfira no resultado, o que eu fizer no meio, nessa sentença do meio, eu tenho que fazer na sentença da direita e na sentença da esquerda. Então, eu vou eliminar o 3, porque ele é o último que eu faço. O último que eu jogo, porque ele está multiplicando, ele passa dividindo. Eu sempre vou fazer a operação inversa. Então, se ele está dividindo, eu vou multiplicar. Se ele está multiplicando, eu vou dividir. Se ele está somando, eu vou subtrair. Se ele está subtraindo, eu vou somar. É sempre a operação oposta, que é para eu poder cancelar eles. Então, o que eu faço? Eu quero eliminar esse 3. O 3 está dividindo, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Todos os 3 termos da desigualdade. Então, primeiro vou multiplicar por 3. Então, vai ser -1 vezes 3. Menor ou igual a 4K menos 13 sobre 3 vezes 3. Menor ou igual a 1 vezes 3. Então, vai ficar no lado esquerdo. -1 vezes 3 vai dar -3. Do lado, no meio, cancelo 3 com 3, vai sobrar quem? 4K menos 13. Do lado direito, 3 vezes 1 vai dar 3. Agora, o que eu vou fazer? Depois, o que eu vou eliminar? Eu vou eliminar o 13. E aí, o 13, ele está o quê? Ele está subtraindo, então eu vou fazer o quê? Eu vou somar 13. Só que como eu somo 13 no meio, vou ter que somar 13 na direita e 13 na esquerda. Então, adiciona 13, vai dar quem? Menos 3 mais 13, menor ou igual que menos 4K menos 13 mais 13, menor ou igual 3 mais 13. Então, vai ficar quem? Menos 3 mais 13 vai dar 10. Aí, menos 4K, aí 13 menos 13 com mais 13 cancela. Menor ou igual a 13 mais 3 vai dar 16. Bom, agora eu tenho 10 é menor ou igual a 4K, menor ou igual a 16. Agora eu quero eliminar, eu quero ficar só com K. Eu quero eliminar esse 4. O 4 está fazendo o quê? Ele está
multiplicando. Então, para mim eliminar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 4. Dividir por 4. Então, como eu divido por 4, toda a expressão. Então, vai ser quem? 10 dividido para 4 menor ou igual a 4K dividido para 4 menor ou igual a 16 dividido para 4. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vai ser 10 sobre 4, eu vou simplificar por 2, que vai ser 10 sobre 2, vai dar 5. 4 sobre 2 vai dar 2, então vai ficar 5 sobre 2. Menor ou igual a 4K. 4K dividido para 4 sobra só K. E 16 dividido para 4 vai ser 4. Então, quer dizer que todos os valores de K vão estar entre quem? Entre 5 sobre 2 e 4. Então, ele quer saber qual é o maior valor de K. Então, o maior valor possível de K é 4. Então, o maior valor de K é 4. Se ele perguntasse o menor valor de K, seria quanto? 5 sobre 2. Bom, e aí com isso nós finalizamos a última questão da semana e espero que vocês dêem um show nos exercícios. Tchau, fui e até a próxima semana. Beijo.